Olá, gente, bem-vindos ao Bate-Papo Petit Jornal dessa semana. Estamos mais uma vez, eu e o professor Tanguy Bagdadi aqui para trocar impressões sobre o que aconteceu ao longo dessa semana, nesse bate-papo, nessa troca de ofensas também, que é sempre válida. Necessária, né? E eu queria começar o nosso encontro de hoje perguntando, Tanguy, o que você está achando aí do Vasco permanecer na Série B? Então, estou me acostumando com a ideia. Está se acostumando com a ideia, doutor Rico? Como vai, doutor Rico? Morrendo, eu espero. Você continua pagando aquele plano lá? Continuo pagando, a duas penas. É difícil pagar porque eles não querem receber. Pra que Como é que funciona na economia assim, quando você quer pagar e você tem uma instituição que não quer receber? Isso é idiotice. Idiotice. Tá é ineficiência, para ser colocada dessa forma. Tá bom. Mas o fato é que essa semana está sendo bastante quente, tanto no Brasil até. Nós tivemos aí prisões de governadores, né? E também no âmbito internacional com o nosso amigo Donald Trump. Donald Trump, eu não sei se você está com essa impressão, cara. Ele vai garantir emprego pra gente por um bom tempo, né? É verdade, cara. Porque ninguém está entendendo nada. Na verdade, a gente está tentando explicar para vocês, também não está entendendo nada do que está acontecendo. Mas é legal, pelo menos, tentar explicar alguma coisa. Ele já admitiu que o aquecimento global é possível, você viu isso? É possível. Pode ser que esteja relacionado com a ação humana. O que já é uma grande modificação em relação ao que ele falava antes. Né? Aliás, com o TPP foi a mesma coisa, né? TPP, só para lembrar, quem assistiu os últimos vídeos, a gente falou um pouquinho sobre isso, que é a parceria Transpacífico. A parceria Transpacífico envolve os Estados Unidos, alguns países aqui da América, do México, Canadá, alguns países da América do Sul, toda aquela galera do Sudeste Asiático e Austrália, Japão, todos eles fazem parte do TPP. A gente comentou aqui em alguns vídeos atrás que, por exemplo, a China não faz parte. E o Trump ele garantiu durante a campanha dele inteira que ele não ia fazer parte. E essa semana ele reafirmou isso. Essa semana ele reafirmou. Então disse que de fato não vai fazer parte, isso é uma plataforma de campanha dele. O que durante a campanha dele realmente não parecia ser exatamente bravata. Isso faz parte, na verdade, da ideia dele, que é ser um pouco mais protecionista. Então, por mais que ele exagerasse muito na medida e a forma dele fosse completamente espalhafatosa, eu acho que ele realmente acredita que os Estados Unidos têm que ser mais protecionistas. E o TPP, no final dos contos, abriria os Estados Unidos com um mercado gigantesco, mas abriria o mercado americano também para um grupo de produtores muito eficiente, muito competitivo, que é o pessoal do Sudeste Asiático e por exemplo, o Japão. Né? Se abrir para o Japão não é pouca coisa. É interessante que isso também pode abrir uma janela de oportunidade para o Brasil. Né? O Brasil tinha ficado fora do TPP, consequentemente, ele pode agora tentar se aproximar desses países que vão ficar um pouco órfãos dos Estados Unidos. Não? É difícil, né? Porque na verdade, assim... no caso de você criar o TPP, é apenas não ser uma tragédia absoluta para a política externa, para a política comercial brasileira, os acordos comerciais brasileiros. Mas se for pensar, o Brasil tem alguns desafios que são muito maiores do que isso. Né? Isso seria, na verdade, o Armagedon para a capacidade brasileira de fechar acordos de comércio. Mas, assim, se for pegar a quantidade de acordos comerciais que o Brasil tem assinado nesse momento, a gente tem 3 acordos assinados somente, porque tem que negociar via Mercosul. Então, o Brasil, nesse momento, tem em vigor apenas 3 acordos de livre comércio. Aí você fala assim, 3 acordos de livre comércio é com os Estados Unidos, China e União Europeia? Não, é com Egito, Israel e Palestina. Né? Então, é extremamente frágil a capacidade brasileira de negociar hoje. Então, é apenas você não ter um acordo que excluiria completamente o Brasil do cenário comercial. Mas daí o Brasil ter a capacidade de fato de negociar, ele tem uma etapa anterior, que é resolver a sua situação no Mercosul. É interessante que o novo chanceler, o José Serra, ele tem feito de tudo para implodir o Mercosul. Né? Sim, e ele não está sozinho, né? Ele tá junto com, por exemplo, a Argentina também tem pensado, eu não sei nem se implodir, mas rever seriamente as bases. Né? Então acho que eles querem que se mantenha, mas me parece que eles querem voltar às bases que o Mercosul tiveram lá na década de 90. Era o Mercosul voltado somente para comércio, tirar questões políticas, sociais ou concertação política e tal, elas têm que sair e oferecer algo que o Mercosul nunca teve, que é oferecer liberdade para os Estados. Você acha que isso é viável? É um movimento forte de ser feito, mas possível. Mas é uma decisão que tem que ser feita. Essa não é uma decisão paulatina. A gente vai tornando o Mercosul cada vez mais flexível. Essa é uma decisão que você tem que bater na mesa e decidir. A partir de hoje, o Mercosul está numa nova fase, você tem que assinar um documento que diga isso, vai ser um tratado, vai ser um marco, vai ser aquelas aulas que a gente vai dar e que vão fazer uma guinada no Mercosul. A gente vai ter um programa aqui que a gente vai falar sobre o Mercosul. Se for paulatino, não vai acontecer, vai ser um Frankenstein e não vai funcionar. A questão é a quantidade de problemas que o Mercosul tem. A Venezuela, gente. A Venezuela faz parte do Mercosul, mas não faz parte do Mercosul. Então, ela é politicamente parte do Mercosul, mas até hoje não se integrou economicamente ao Mercosul nem comercialmente. Você pensa um bloco econômico, que tem um Estado que não é parte economicamente do bloco,
Fica difícil. Então, a quantidade de coisas também resolvidas é muito grande. Eu, sinceramente, não vejo como que o Brasil pode aproveitar positivamente o não fechamento do TPP hoje. É apenas que não chegou a catástrofe final para a colocação brasileira nas relações comerciais e econômicas mundiais. Muito bem, ok. Acho que você mais alguma coisa sobre TPP? Não é nada. Na verdade, o TPP não vai sair. O ponto é esse. É claro que o Trump ele tem sido um especialista em mudar de opinião. Ele tem mudado muito de opinião. Pode ser que até lá ele mude de opinião de novo, né? Pode ser que em breve, de repente, uma flexibilização e tal. Eu, sinceramente, acho que ele pode mudar a sua posição com muitas coisas, mas com relação ao TPP, eu acho muito difícil que ele venha a voltar atrás. Ok, muito bem. E, aliás, uma coisa que o Trump, aliás, ele gosta bastante é a questão do federalismo, né? Uma coisa que ele defende bastante e tudo. Então, ele realmente enxerga que o federalismo é algo importante. Então, ele tem reafirmado bastante que, inclusive, algumas questões cruciais, elas não são do governo federal. Elas são uma atribuição do Estado. Aliás, é com isso, inclusive, que ele defende a questão, por exemplo, das armas. Né? O que ele diz não tem nada a ver com isso, eu não posso legislar sobre as armas. Essa é uma legislação estadual, cada estado se resolva. E aqui no Brasil a gente tem vivido uma questão que também envolve os estados, né? Como é que você tem a dizer sobre os estados brasileiros aí, que eu sei que é uma pauta que você tem falado bastante? Pois é, quando a gente fala dos estados brasileiros hoje, acho que todo mundo está acompanhando o drama da crise fiscal dos estados, né? Menos o Rio, né? O Rio está muito... O Rio, inclusive, encabeça essa crise fiscal, com uma situação justamente mais delicada. Se você pensar, cara, os ex-governadores eleitos e vivos do Rio de Janeiro são Moreira Franco, que é ameaçado dia sim, outro também de ser delatado por Eduardo Cunha. Nós temos... no governo federal, é isso? No governo federal. Ministro forte do Michel Temer. Nós temos Garotinho, que está em prisão domiciliar. Nós temos a mulher de Garotinho, que é prefeita de Campos, a senhora Rosângela Mateus. E temos Sérgio Cabral, que está preso. Rosângela Mateus ficou tão bonito quando você falou. Rosângela Mateus. E temos Sérgio Cabral, que está preso. Sérgio Cabral, um bom menino. E o seu secretário de obras, que foi o seu sucessor, que é o Luiz Fernando Pezão. O que me tranquiliza é que eu visto o Pezão do Arnelis. Isso me tranquiliza. Afinal de contas, ele estava envolvido nos esquemas desde Dom Pedro II, né? Acho que o Arnelis estava lá. E na linha sucessória a gente tem Pisciani. Jorge Pisciani. Eu só quero avisar ao pessoal que está assistindo a gente. Se acontecer alguma coisa com a gente nas próximas 24 horas, investiga, porque a gente está falando de Pisciani, está falando de Pezão, está falando de Dornelles, está falando de Cabral, Garotinho, Rosângela Mateus. A gente vai sumir. E você está fazendo colocações muito levianas, eu diria, sobre os nossos amados governadores e ex-governadores. Eu sou ousado. Você é muito ousado, né? Mas a situação dos estados está muito relacionada a uma expansão dos gastos que nós tivemos nos últimos anos em cima de uma expectativa de crescimento da arrecadação. No caso do Rio de Janeiro, isso ficou particularmente dramático porque você criou uma série de despesas fixas em cima de uma receita variável relacionada aos royalties do petróleo. Houve um desabamento do preço do petróleo. Peraí, porque demorou até a informação chegar no certo. Então quer dizer que você pega uma despesa que é fixa, tem que pagar todo ano, todo mês. E você atrela isso para ser pago um negócio que pode variar, pode receber mais ou menos. Exatamente. Isso é uma estratégia segura? É uma estratégia que não faz nenhum sentido. Não sei, de repente tem algum economista aí do Sudeste Asiático que diz que isso tem que ser feito e tal, não sei. É uma violação de administração básica de finanças públicas. Claro. Você não pode fazer isso de forma alguma. Claro. O que acabou acontecendo foi que você teve uma queda, um desabamento do preço do petróleo, consequentemente da arrecadação de royalties também, atrelado a uma crise econômica aguda, né? Boa parte da arrecadação dos estados está relacionada à atividade econômica através do ICMS e a conta parou de fechar. Né? Simples assim, o estado do Rio de Janeiro está longe de ser o único. Né? Você tem estados em situações muito delicadas, como é o caso do Distrito Federal, como é o caso de Minas Gerais, como é o caso do Rio Grande do Sul, que hoje decretou inclusive situação de emergência na área financeira. E agora à noite o Meirelles está reunido com representantes dos estados e já sinalizou aí algum acordo. Um acordo que vai envolver basicamente o seguinte: os estados vão apoiar a PEC do teto, os estados eles vão cortar 20% dos gastos comissionados, os estados eles... Só um comentário sobre cada coisa. O apoio dos governadores à PEC é um apoio simbólico, né? Porque não precisa, eles podem influenciar os deputados e tudo. Na verdade o Senado, né? Porque a PEC já passou da Câmara e agora está no Senado. Então o Senado, como são os representantes dos estados, e os governadores acabam tendo alguma pressão e alguma capacidade de influência. Mas é só isso?
Né? Então você pensa, por exemplo, os senadores do Rio são Romário, né, e César Maia. Não, César Maia César Maia não. Era o Crivella agora é prefeito. Isso. Quem é que substitui o Crivella? Nem sei. Não sei quem é o substituto do Crivella. E nós temos Lindbergh também. Lindbergh. São os 3 senadores do Rio de Janeiro. Assim, o Pezão ele pode tentar conversar com esses também podem dar uma banana pro Pezão. Assim, Pode. Não tem nada. E outra coisa são os cargos comissionados. Eu acho que existe uma gritaria muito grande em cima dos cargos comissionados. Eu acho que existe uma farra com isso, tem que ser cortado mesmo. Mas me parece que o impacto é relativamente pequeno, né? Minúsculo, é quase pequeno. É claro que existe. É simbólico. É claro que existe todo o simbolismo e existe uma questão moral envolvida, mas sendo bem realista, o corte dos gastos dos cargos comissionados acaba tendo um impacto muito pequeno sobre o resultado global das contas dos estados. Então, os estados eles oferecem como contrapartida algum ajuste na forma em que eles eles assumem o compromisso de não aumentar gastos com funcionalismo público, assumem o compromisso de apoiar a PEC, assumem o compromisso de cortar gastos comissionados e, em contrapartida, o governo federal está sinalizando a divisão dos recursos que foram arrecadados recentemente com a lei da repatriação. Né? A lei da repatriação que fez com que o governo federal levantasse entre 50 e 60 bilhões de reais simplesmente com o perdão de um crime, que é a evasão de divisas. O governo federal, na prática, ele disse, olha, você mandou o dinheiro para o exterior, você não me contou, você cometeu um crime, mas se você pagar os impostos, pagar uma multa, você está perdoado. Foi isso que aconteceu. E o governo conseguiu levantar aí algumas dezenas de bilhões de reais e está sinalizando que vai dividir uma parte desse bolo com os estados, contando que os estados assumam o compromisso de fazer um ajuste fiscal e também assumam o compromisso de fazer uma reforma previdenciária localmente. Né? Vamos ver se isso vai ser adiante. Olha, ainda não dá jeito, mas melhora a situação. Os estados também vão aumentar impostos. No caso do Rio já houve inclusive a sinalização de que você vai ter aumento de imposto sobre chope, sobre gasolina, sobre telefonia e provavelmente sobre energia elétrica. Então os estados também vão aumentar os impostos como forma de tentar melhorar um pouco a situação, que é muito difícil. Sobre o chope que você falou. Sobre o chope. Eu acabei de reparar, cara, que entre a gente ali tá aparecendo toda a cachaça que você guarda em casa. Não é cachaça, cara, é apenas um pequeno bar. Um pequeno bar. É um pequeno bar. Um pequeno bar. Ainda bem que eu já comprei, porque ele não vai estar sujeito ao ICMS mais alto. Você é um excelente investidor, cara. Já tá ali o ICMS que vai aumentar agora, já tá protegido, não vai sofrer com o que tá. Muito bom, muito bom. Mas é o que, infelizmente, precisa ser feito em algum grau. Um ajuste fiscal, você não vai ter muito como fugir, pegando o estado do Rio, que é o caso mais dramático. O estado do Rio tem uma previsão de déficit de 17 bilhões de reais para esse ano. Quer dizer, realmente você tem que conter, é um déficit muito significativo para um estado e para um estado mesmo, como um estado grande como é o caso do Rio de Janeiro. Tá? Agora vamos falar um pouco sobre o Pato Donald. Eu vi que você fez um post aí no Petit sobre o Pato Donald. Eu não entendi, o Pato Donald estava com calor, o Pato Donald estava suado. Você reparou que ele estava no deserto? Eu reparei. E você sabia que a COP22, a Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas, aconteceu no Marrocos? Não. Jura? Juro. E o Marrocos é deserto? Tem deserto, bastante. Tem deserto, bastante. Mas não é tudo deserto não, né? Não é tudo não, tem uma partezinha que Marrocos é perto da terra de papai, né? Do seu papai. Do colado. Colado? Na Argélia. Entendi. Só que assim, o Marrocos tem mais prestígio, então fizeram a COP lá. Podiam ter feito em Argélia. Não, Argélia é tudo a mesma coisa, não é não? Mesma coisa. É tudo pra onde mesmo? É pra as África? Não é nem África, né? Não entendi. Nem África Mas fala da COP. O que foi a COP? COP então, é policial ou COP? Deixa eu falar com vocês que aqui tá difícil. A COP é a Conferência das Partes, então significa que todo mundo que veio aqui para o Rio de Janeiro em 92 e assinou a Convenção Partes sobre Mudanças Climáticas participa da COP. Né? Então é a Conferência das Partes de todo mundo que assinou em algum momento a Conferência das Partes. E o 22 vem na onde? O 22 é uma sequência, né? A 22ª. E acontece todo ano. Então a primeira aconteceu em 95. E desde então não falhou, todo ano tem. Tá? Então de 95 a 2016 é a 22ª. Então todo ano realmente tem. E os principais documentos que são assinados, é claro que você tem negociação acerca de mudanças climáticas o ano todo, mas esse é o momento no qual você tenta destravar a negociação. Então, só para dar um exemplo, em 97 foi assinado o protocolo de Kyoto na COP3. Então 95 a primeira, 96 a segunda, 97 a COP3. O protocolo de Kyoto, que é o documento mais conhecido acerca de mudanças climáticas, foi assinado numa COP, na terceira COP. E desde então, o grande trabalho que você tem é como é que você substitui o protocolo de Kyoto, que virá a expirar em 2012, então já tem um tempo. Só que como não se conseguiu substituir o protocolo de Kyoto, fizeram uma extensão. Então o protocolo de Kyoto ele voltou a ser válido
ele continua válido, portanto, até 2020. Qual o trabalho que a gente tem hoje? A gente não pode deixar o protocolo de Kyoto expirar mais uma vez, então chegar a 2020, sem um documento que o substitua. Senão você deixa de ter qualquer tipo de compromisso, senão, historicamente, eles poderiam emitir o quanto eles quisessem sem que isso fosse sequer considerado errado, apenas moralmente, mas você tem que ter alguma coisa um pouco mais sólida com relação a isso. E qual é o problema? Cada país tem uma matriz de emissão muito diferente. Então você tem países que emitem muito porque usam carvão. Você tem países que emitem muito porque tem muita indústria. Você tem países como o Brasil, por exemplo, que emitem muito porque tem muita floresta, você tem muita queimada. O Brasil, por exemplo, tem uma matriz energética limpa, mas tem muita queimada amazônica. O Brasil tem um rebanho bovino muito grande. O rebanho bovino solta metano, que é um gás poluente. De efeito estufa. E aí, como é que você faz para fazer essa comparação de bananas e laranjas? Né? Você não pode dizer que o metro vai ser apenas um, porque senão você pega apenas um grupo de estados e não outro. E você não pode pegar todo mundo igual também, porque é absolutamente injusto. Você tem países que são muito pequenos e que não podem estar sujeitos às mesmas metas. Então, o que foi acertado em Paris no ano passado, em 2015, na COP21, foi que cada país teria uma meta própria, adaptada à realidade econômica e da sua estrutura de poluição. Então, o Brasil, por exemplo, tem muito problema com o desmatamento. O Brasil tem que apresentar qual é a sua meta de redução do desmatamento. Faz todo sentido. Os Estados Unidos têm um problema sério com a sua indústria, que é uma indústria muito grande, tem que significa, portanto, que os Estados Unidos vão ter que apresentar uma meta para a indústria. A China tem problema com o carvão, tem que mudar a matriz elétrica. Então, essa COP que aconteceu agora, a COP22, que terminou tem 4 dias, não foi exatamente uma COP revolucionária, porque o que a gente está fazendo agora é pegar o relatório de cada um dos países e tentando validar se faz sentido. O esforço que o Estado vai fazer para reduzir suas emissões de gás de efeito estufa faz alguma diferença ou não faz nenhuma diferença? Aí você tem que ajustar, você tem que ver se aquilo que está sendo prometido está sendo cumprido. É o chamado Pledge and Review. Né? Pledge é prometer e Review é rever. Então você promete e rever para ver se aquilo está sendo cumprido de fato. Então eu tenho um artigo muito bom do Sirkis. Alfredo Sirkis. Isso. Ele atualmente está. Ele, na verdade, sempre trabalhou, né, muito com o meio ambiente. Ele escreveu um artigo para um site chamado Observatório do Clima. E o que ele diz é que essa COP agora ela foi para cumprir tabela. E está certo, essa foi uma COP protocolar. Não, sempre depois que você tem uma COP muito importante, você tem algumas COPs que são mais para tentar ver se aquilo que foi prometido é viável. Então, como a do ano passado foi muito importante, que foi a de Paris, essa do Marrocos, provavelmente a próxima, elas vão ser COPs um pouco mais tímidas, vão estar um pouco menos de holofote e mais voltados, na verdade, para cumprir aquilo que foi determinado. Muito bem. Acho que é isso. Alguma coisa mais? Nada mais. Na verdade, se vocês tiverem curiosidade, eu recomendo que vocês dêem uma olhada em quem é exatamente o ministro do Meio Ambiente do Brasil, que é um camarada chamado Blairo Maggi. Blairo Maggi? Ele é da agricultura? Mas ele é um cara da agricultura preocupado com o meio ambiente, Entendi. veja bem. Então ele quer plantar soja, mas ele gostaria que as árvores ficassem de pé. Entendi. Então ele tem uma certa dificuldade de fazer, de fingir que ele realmente é preocupado com o meio ambiente. Isso transparece muito nas negociações. Então você vê que em alguns momentos, inclusive, chegou a ironizar quantos ambientalistas teriam sido mortos. Eles perguntaram para ele: vem cá, os ambientalistas mortos? Ele falou assim: isso é besteira, isso aí já disseram que é 200, já disseram que é 50. Aí não pegou muito bem. Não pegou muito bem. Entendi. Então, a posição do Blairo Maggi foi uma posição muito curiosa. Depois eu acho que ele acabou se emendando mais no final, dizendo que não, que o Brasil está comprometido, está engajado, mas isso não pegou muito bem na posição brasileira, que sempre foi uma posição muito valorizada. Nos últimos anos o Brasil vem sendo muito valorizado quando a gente fala sobre questões ambientais. Maravilha. Acho que é isso, né? É isso. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Um abraço. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.